sou a Michele. Eu sou a Natália e esse é o Lentes da Maternidade. Dando início aqui, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. A Gabi, que é a responsável ali da Casa Nossa. Gente, todos os artigos para casa, itens de decoração, utensílio de cozinha, no geral, a Casa Nossa é sensacional. E quando tem datas comemorativas ou algo relacionado de febre do momento, a Gabi ela cuida justamente para você ter ali todos os itens do momento. E atualmente ela está com a linha toda ali da Stitch com muitas coisas personalizadas, almofadas, necessaire, a coisa mais linda tá passando aí na tela. Vai aparecer umas imagens aí para vocês verem como tá fofo ali a linha que ela atualmente tá fazendo a venda, tá? Gostaríamos também de agradecer a Concor, que faz a parte de personalizados, a nossa parceira aí, que trabalha com todo tipo de personalizado. Gente, sensacional. Fiquem de olho aí nos nossos patrocinadores. Incrível. E agora, começando mais um episódio, estamos aqui com a doutora Mariana Scarpellini, obstetra de alto risco. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre gestação de alto risco, tudo que envolve esse cuidado maior que a gestante precisa ter. Mari, se apresenta pra gente, fala um pouquinho de você, o porquê você escolheu essa parte da obstetrícia e por que gestação de alto risco? Oi, eu sou Mariana Scarpellini, médica ginecologista obstetra formada aqui em Santos mesmo. Fiz minha faculdade aqui em Santos, residência médica aqui em Santos, e a gente costuma dizer que quem se forma aqui na faculdade, a gente tem esse amor pela obstetrícia, porque realmente é muito forte a cadeira de ginecologia obstetrícia e de alto risco. Então, assim, a gente teve grandes professores que fizeram plantar essa sementinha dessa vontade de fazer essa diferença na vida dessas mulheres, que quando voltadas para o alto risco, a gente sabe o quanto dá mais medo, o quanto dá mais preocupações. Então, por isso que é o que eu realmente falo assim, que é o que eu gosto de fazer. Faço isso, sou a médica do alto risco aqui de Santos desde 2012. Então, eu já estou no alto risco já há muito tempo, tenho essa vivência, já passou de tudo aqui pela minha mão, tanto de pré-natal quanto em plantão. Eu fiz plantão no SUS durante muito tempo também. Hoje em dia eu estou mais só no particular e nos convênios eu faço alguns plantões, mas é por isso. Então, assim, eu falo que minha paixão é pela grávida, minha paixão é pelo alto risco, realmente, porque uma coisa que, para começar, a gente sempre fala assim, que fique bem claro que não existe pré-natal sem risco. Pré-natal, ele sempre é pré-natal de baixo risco, ou de risco habitual, que a gente chama, ou pré-natal de alto risco. Então, essa já é uma primeira informação que a gente passa, porque tem muita gente que fala, tá tudo bem, e de repente não está, porque ele pode não estar sendo visto como precisa. Entendi. Temos algumas milhares de perguntas aqui. Vamos começar, acho que pela principal, né? O que é considerado, qual é o ponto-chave ali para ser considerado uma gestação de alto risco? Vamos lá, o que a gente sempre tem que levar em atenção é assim, Nath. O pré-natal, para ele ser considerado de alto risco, ele é aquele pré-natal onde pode acontecer alguma alteração no decorrer do pré-natal, onde você pode comprometer a segurança, tanto da mãe quanto do bebê. Então, isso seria um pré-natal de alto risco. Aí você fala, tá, mas quais são os motivos, as causas de um pré-natal de alto risco? Tem diabetes, hipertensão, alteração de tireoide, paciente que já passou por alguma cirurgia mais importante, idade materna. Então é o que a gente fala assim, os extremos de idade, eles são sim fatores de riscos. Então, assim, gestações de adolescentes e gestações de pacientes com mais de, infelizmente, 35 anos é caracterizado como alto risco. Então, assim, esses extremos de idade, normalmente, eles são caracterizados porque eles tendem a dar um aumento na somatória de fatores de riscos. Então, você pode acabar tendo desfecho desfavorável. Entendi. Tá.
Doutora, uma gestação de alto risco, ela exige mais consultas de pré-natal do que uma gestação comum, habitual? De baixo risco, De no baixo caso. risco. Agora que descobrimos É. isso. Na verdade, sim e não, vamos dizer assim. O que que a gente fala? O pré-natal, assim como eu comentei, que não existe baixo risco, esse risco habitual, ele sempre tem que ser individualizado. Quando o colega, né, o pré-natalista, segue aquele beabá de sempre, toda consulta tem que ser com intervalo de 4 semanas, toda consulta, isso já está errado, a gente já vê que está falhando em algum momento. Então, assim, o pré-natal ele tem que ser muito individualizado, então não adianta eu falar, olha, paciente hipertensa tem que ter consulta de tanto em tanto. Tudo vai depender de como está um controle. A gente pode ter hipertensas controlando com dose mínima de medicação, enquanto a gente tem hipertensas controlando com 3 drogas antihipertensivas e ainda assim está difícil de controle. Então, sempre individualizado. Normalmente, quando o risco, porém, um risco mais tranquilo, que eu falo que assim, eu tenho um certo viés, porque como eu lido com isso muito, acaba sendo tranquilizador para mim. Mas assim, de qualquer forma, a individualização é importante para que a gente tenha esse controle de qualquer problema que possa acontecer. Por que isso? Porque às vezes a gente fala assim, então, eu tenho uma hipertensa e vou levando na tranquilidade? Não, na verdade o que eu tenho que pensar e se essa pessoa começar a apresentar algum desfecho e aquele intervalo muito grande de consultas impossibilitar que a gente descubra logo, entendeu? Entendi. Então, por isso que tem que ser muito individualizado. Tá. E é possível prevenir, numa gestação, é possível a gente prevenir uma pré-eclâmpsia ou uma diabetes gestacional? E Manda. também, no caso de já ter uma pré-eclâmpsia ali diagnosticada, um diabetes gestacional, é sempre indicativo de cesárea? Vamos lá, virando os olhinhos, né? Então vamos separar a pergunta justamente. Gostamos de polêmica. Vamos de polêmica. Separando a pergunta. Então, primeiro nessa questão, se existe prevenção, sim. Até há pouco tempo atrás, a gente só instituía essa prevenção, que é o uso do cálcio, principalmente, em algumas situações. Então, pacientes com determinados fatores de riscos tinham indicação de usar cálcio. A maioria dos estudos foi mostrando que hoje em dia é para todas as gestantes, elas devem estar usando pelo menos 1,5 gramas de cálcio por dia. Aí todo mundo fala, mas eu tomo leite, eu como queijo. Não importa, tem que estar suplementando mesmo, porque essa suplementação com o cálcio, ela vai ajudar a minimizar os riscos de desenvolver uma pré-eclâmpsia. Então, começa daí. Tá. Então, isso é o alerta que justamente eu falo assim, se o seu pré-natalista não não perguntou, não orientou, questione, porque tem que estar usando, tá? Isso foram as últimas diretrizes, saíram documentando e falando que é para todo mundo estar usando o cálcio como fator de prevenção. Olha que legal, gente. Na minha gestação, a obstetra lá informou, toma cálcio, Isso. cálcio, e eu não sabia o porquê, os benefícios e o Isso, motivo, só isso. toma cálcio. Nada, né? O que acontece? O cálcio e o AS, tentar explicar com termos mais tranquilos, na verdade, assim, daí eu falei do AS, né? Eu tô falando do cálcio até agora e o AS. Quando a gente tem alguns outros fatores de riscos potenciais, a gente associa o AS também. Aquele AS infantil, sabe? Pequenininho. Aquele rosinha, aquele o rosinha, famoso. isso. A gente associa que determinados fatores de riscos a gente associa o cálcio com o AS como uma prevenção da pré-eclâmpsia. Então, quando que é isso? Paciente com reprodução humana normalmente tende a fazer pré-eclâmpsia. Paciente já com uma hipertensão prévia tem que fazer essa prevenção. Paciente que já teve uma pré-eclâmpsia na gestação passada, mesmo sem ser hipertensa, ela pode ter uma nova pré-eclâmpsia. Então, essa somatória de fatores normalmente indicam a gente entrar com o cálcio e o AS. E por quê? Porque o cálcio e o AS, quando instituídos no início da gestação, eles fazem com que garanta que a placenta fixe no útero de uma forma adequada. Porque a maioria dos estudos, por mais que a pré-eclâmpsia seja um fator multifatorial, não existe nada que fale assim, olha, a causa da pré-eclâmpsia é esse, é uma multifatorial, a maioria deles indicam que é ou alteração bioquímica, que é liberação de enzimas, liberação de substâncias nessa inserção, nesse momento da placenta se desenvolvendo. Então, quando eu entro com o cálcio AS nesse momento, você garante com que aconteça de forma adequada, minimizando o risco da pré-eclâmpsia. E por que eu quis explicar isso? Porque também é muito comum de acontecer paciente que não está usando cálcio AS, aí quando chega lá por volta das 30 semanas e começou a dar alteração, aí quer entrar com cálcio AS.
Não adianta. Já foi, já tá instaurado. Entendi. Porque é na hora da fixação dessa placenta no útero que aconteceu alguma falha, vamos dizer assim. Tá? Então, expliquei essa parte. Explicou. De diabetes, a prevenção seria mais a questão de atividade física, dieta, uma alimentação saudável mesmo, não é tanto dieta, porque a gente fala dieta não é o momento, a gestação não é o momento de fazer dieta, mas assim, para prevenção de diabetes gestacional, é muito isso, atividade física, alimentação saudável, que isso garante uma menor chance de você fazer a diabetes gestacional. Mas lembrar que a gestação, ela é diabetogênica, a gestação em si, toda e qualquer mulher tende a fazer uma diabetes gestacional na gestação. Então, e é possível, até antes de você responder a segunda parte, né, que é a questão da cesárea, é possível todos os exames darem, tipo, aquele controle, curva glicêmica, né? Isso. Curva Dá glicêmica, ok. dá tudo ok, fazer as picadinhas lá bonitinha, tudo ok, e você ter tido uma diabetes Não. gestacional? Não. Vamos lá. Diagnóstico é protocolo. Então, ou a gente faz diagnóstico pela primeira bateria, que é uma glicemia de jejum na primeira bateria, ou a gente faz o diagnóstico pela curva glicêmica, tendo a curva glicêmica normal também não tem diagnóstico. Lembrar que a curva glicêmica é a análise de pelo menos 3 valores, né? Jejum, primeira hora e segunda hora. Se eu tiver alteração de qualquer um deles, já é diagnóstico. Ou a gente faz no terceiro trimestre, às vezes, de alguma forma. Quando que a gente questiona muito a possibilidade de ter se comido bola no diagnóstico? Por exemplo, rastreio negativo, dessa forma que eu falei, então diabetes negativo, primeira bateria normal, curva glicêmica normal, e é um bebê que está grandão demais ou está com muito líquido, normalmente tem outros fatores associados. Culturalmente a galera pensa ser diabetes, mas às vezes uma alteração de colesterol na mulher é responsável por fazer o bebê ficar muito grande. Então existem outros fatores, mas diagnóstico de diabetes é laboratorial. Se a mulher não fez a curva glicêmica, aí eu posso falar, provavelmente ela teve uma diabetes sem diagnóstico. Mas se ela tem rastreio negativo, eu não posso falar que esse bebê está descompensado por uma diabetes não diagnosticada. Ela pode ter outros fatores. Porque eu não sei se você lembra do Matheus, deu Sim. todos os exames Tudo negativos. negativo. E quando você tirou ele ali, ele gigante, Isso, muita isso, água lá isso. dentro também. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar em outros fatores. Tem que pensar justamente, às vezes você fez uma elevação de colesterol muito importante. Hipercolesterolemia causa isso. Olha que nome, né? É o aumento do colesterol. Isso causa, às vezes, um bebê grandão. Então, tem outros fatores que podem ocasionar. Em algumas situações onde, assim, o bebê tá ficando muito grande. Tipo, no acompanhamento ultrassonográfico, o bebê tá ficando muito grande. E colesterol normal, tudo normal, às vezes a gente repete a curva glicêmica para fazer o estímulo no seu corpo e ver se você responde com a diabetes gestacional. Mas tem diagnóstico, não existe diagnóstico, tá? É só se não fez, a gente pode cogitar. Mas se fez e tá negativo, tá negativo. Ponto. Aí Então, agora não tive. vamos. Isso. Então vamos para a polêmica agora. A segunda parte da pergunta. Isso, que eu acho que é a parte mais. Que com certeza todo mundo quer ouvir. Pré-eclâmpsia é indicativo de cesárea? Jamais, tá? É o que a gente fala assim, ó. Vamos lá, eu sempre brinco que qual a explicação leiga que eu dou para as pacientes tentarem entender. Sabe canudo? Canudinho de plástico, né? Eu sempre brinco assim, porque tem muita gente que chega para mim assim, nossa, mas com a hipertensão, na hora do parto, não pode acontecer de piorar, a dor vai fazer a pressão subir. Não existe isso. E a explicação que eu falo é, então pegue um canudinho. Se você pega um canudinho e puxa, no que você puxa, ao arrebentar, as pontinhas ficam finas, certo? Sim. Tá? No que você puxou, ele fica fininho. Uhum. Isso é um parto normal, tá? No que saiu, os vasinhos colabaram, então o vaso colaba e não sangra. Diminui o sangramento. Na cesárea, eu simplesmente corto aquela boca do canudo. Cortando aquela boca, fica aqueles 2 bocas desse tamanho, Sim. sangrando. Então, o maior risco para uma paciente hipertensa é a cesariana. Obviamente, tem suas indicações, obviamente, a gente sempre individualiza, e como eu falei, até mesmo na questão de consulta pré-natal. Não existe nem nunca, nem sempre na medicina. Não é porque é pré-eclâmpsia que tem que ser cesárea, não é porque é pré-eclâmpsia que tem que ser normal. Sempre individualizado. Sim. Mas não é porque tem uma pré-eclâmpsia que isso é indicativo de cesárea. Não é porque tem uma diabetes que tem indicativo de cesárea. Quando que a gente tem uma sugestão para que seja cesárea como maior segurança? Quando eu tenho um ultrassom com um bebê maior de 4 quilos. Se eu tenho um bebê maior de 4 quilos no ultrassom, a indicação pelas federações é que seja uma cesariana. Caso contrário, não.
Caso contrário, até que se prove o contrário, o melhor para o corpo da mulher é o parto normal. Não, a gente gostou dessa pergunta que a gente recebeu, porque até os últimos partos que eu fotografei agora, todos a mãe tinha pré-eclâmpsia, tava com alteração na pressão e tava com cartinha dos seus obstetras para fazer a cesárea. Na verdade, todas as gestantes que chegam pra gente já É aborda, cultural já isso, Mi. aborda. É cultural. Na hora que fala que, tipo, é pré-natal de alto risco. Pode ser uma alteração de tireoide. Nossa, porque eu tenho pré-natal de alto risco, eu não posso ter parto normal. Você fala. Não tem Oi? explicação, entendeu? Não tem. É porque, infelizmente, ainda é cultural. Ainda é cultural que o profissional passa a ter controle do que está acontecendo. E não. É um procedimento cirúrgico que pode dar problema desde a anestesia, até do ato cirúrgico em si, até a perda sanguínea depois, até a recuperação pós-parto. Então, assim, a via de parto não é determinada por a paciente ter ou não alguma comorbidade, de jeito nenhum. E na minha cabeça, assim, é alto risco, tem que ser cesárea pra Então, resolver. Porque porque é é o que eu cultural, vejo. exato. É o que eu vejo muito. É o que eu Tipo falo. assim, vamos resolver. Como que resolve? Vamos lá, Cesárea. como que resolve? Adorei essa pergunta, Nath, porque era aí que eu queria chegar. Como que resolve? É possível o obstetra ter controle sobre isso? Induzindo. Ah, mas eu vou ficar esperando até quando? Determinadas gestações determinam uma interrupção antes do ficar esperando. Para isso, eu determino o momento de internar e começar a indução. Que é o que agora, antes da gente começar, que eu falei que a minha paciente chamou. Aham. Ela é isso, é uma diabética descompensada, que eu determinei que eu vou interná-la amanhã. Ela tá fora de trabalho de parto, mas eu vou internar para induzir para ela ter o parto normal. Isso é o controle. Não precisa ser uma cesariana. Eu simplesmente interno e mantenho um controle. E acompanha. Controle de vitalidade, controle da mãe, controle de tudo. O obstetra tem como ter o controle, só que é o que a gente fala, é cultural. As E muito pessoas acham que a cesárea... plantonista não quer Sim. acompanhar também. Tem isso. Aí é que tem total razão na questão de cada vez mais, por mais, brinco, não é jabá pra cima de mim, é cada vez mais essa questão das pessoas entenderem o quanto a disponibilidade obstétrica é importante. Não é sempre, eu faço plantão também, mas no meu plantão eu tenho que estar atenta a você, a você, a você, a você. Eu não tô te dando atenção. Então, essa possibilidade de condução, esse controle é mais difícil. Enquanto quando você tem uma assistência 1 para 1, que é o termo que a gente Sim. usa, uma assistência 1 para 1, tanto é mais fácil o olho no olho, é bem isso. A paciente confia e sabe o que eu tô fazendo. Sim. Quando eu pego uma paciente de plantão, é o que a gente brinca, Natália. Natália me conhecia de fora, ela não era minha paciente, mas ela confiava em mim. Ela me conhecia de antes, ela sabia que eu tava fazendo o melhor por ela. Sim. Tem paciente que nunca me viu. Ela tá me vendo naquele momento, a paciente estando com dor. E eu viro e falo assim, tá tudo bem, tá evoluindo bem. Ela não confia em mim, ela nunca me viu. Como que ela sabe que eu tô falando a verdade, entendeu? Uhum. Então é por isso que é cultural as pessoas acharem que é mais rápido e mais prático a cesárea. E daí eu brinco, que não me escutem, que eu falo assim, minha cesárea, eu, de pele a pele, demoro 15 minutos. Para mim é muito mais fácil realmente pôr a paciente na mesa e fazer uma cesariana e estou livre depois de 20 minutos. Para uma assistência, minhas assistências demoram as horas necessárias. Paciente interna, ela está aos meus cuidados e eu vou ficar ao lado dela enquanto necessário até o bebê estar nos braços. Então tem muito isso das pessoas não entenderem que é possível sim uma indução. Daí que nem, mas tem como induzir pelo plantão sem ter o 1 para 1? Desde que a paciente saiba o que quer. A paciente sabendo o que quer, com certeza o plantonista pode estar nessa bagunça e tal, não sei o quê, mas consegue se conduzir respeitando a vontade da paciente. Só que o que acontece, às vezes a paciente chega no plantão sem saber ao certo o que ela quer, porque afinal ela também pegou um pré-natalista que falou que era muito mais fácil ser a Uma cesárea. cesárea, sim. Então a paciente chega querendo a cesárea sem aceitar uma indução. Então assim, paciente de pré-natal de alto risco pode e deve parir por parto normal. Só que para isso ela tem que entender que ela pode ser que ela passe por uma indução, que a indução pode demorar alguns dias. E tá tudo bem, porque tá monitorada a mãe, monitorado o bebê e assim vai. Mas teve uma gestante que eu até conversei com a Mi, eu falei pra ela, porque era cliente nossa, e que era plantão seu. E mesmo sendo plantão e tendo outras gestantes, você deu uma super assistência pra ela, que foi a dos cílios. Aham. E eu lembro até que você me chamou na sala, você virou pra mim e você falou assim, esse bebê vai nascer no meu plantão.
Questão de honra. É questão de. Vai nascer no meu plantão. E você foi lá administrando a indução, tudo e nasceu. Faltava acho que 5 para as 7. É Mas isso. nasceu Tem no pa- seu plantão. Tem bebê que eu dou ordem de despejo. Tanto que esses dias um outro casal que eu fui fazer o parto, o pai criou até uma figurinha minha, que é justamente: Oi, sou oficial de justiça, tá na hora de sair. Tipo, entendeu? Ele fez uma gracinha que é justamente. Eu brinco que. Mas também ajuda muito, Nath, que é isso. Eu gosto de fazer parto Sim. normal. Eu acredito no potencial do corpo da pessoa. Então, só que para isso ela tem que acreditar em mim. Então é o que a gente fala assim, quando a gente pega paciente, e ajuda muito quando, por exemplo, eu tenho uma fotógrafa que me conhece, que ela vai falar, não, acredita na doutora. Tipo, vai na onda do que a doutora tá te falando. Isso é claro. Então, assim, quando a paciente tá com uma doula que seja que me conhece, tá com uma fotógrafa que me conhece, ou que já me viu partejando, funciona melhor. A paciente pode nunca ter me visto, mas se alguém já me viu e alguém já viu o jeito que eu faço, me ajuda. Porque ela entra no que eu tô falando, ela Sim. aceita o que eu tô falando, entendeu? Não, e a doutora Mari falando passa uma confiança que dá segurança pra gente. É Quer ter isso um que... normal? Não, agora, né? Bora, Depois bora, de bora, dor. bora, bora. Mas a importância, né, do paciente ter ali uma conexão Sim, com é a isso. doutora justamente para obter as informações Não, necessárias. e eu já te falei, qualquer dia a Mari vai me mandar mensagem me xingando, porque toda gestante que vai lá no estúdio e pergunta, ai, você conhece algum plantão bom na casa de saúde? Aí eu já falo assim, vai na quinta, doutora Mariana, maravilhosa. Aí eu falei, daqui a pouco a Mariana vai falar, e aí, Natália, tudo bem? Mas também, Mi, não sei se você sabe que eu dou uns trocos. Você sabe que eu dou troco nela também? Olha, Já não. teve vez que eu mandei pra ela assim, tipo, nem lembro que horas era. Tá dormindo? 7 horas da manhã. Você tem 5 minutos pra estar aqui, porque não vou te esperar. Era uma urgência, foi desse jeito. Eu fiz assim, não vou te esperar. Olha só. Eu tenho o áudio dela ainda. Tem, foi Ela desse mandou jeito. falando Eu assim, falei, eu não vou te esperar. Eu sei que a paciente te contratou. Aham. Eu estou te avisando, estou entrando numa urgência e não vou te esperar. Olha, Ela- ela tem 10 minutos ela para chegar falou aqui. assim, se você quer fotografar esse parto, Venha. você tem 10 minutos pra chegar Isso. aqui. E eu cheguei, acho que em 10, 9. Eu cheguei, eu entrei na sala em silêncio, a barriga já tava aberta. já tava, porque eu falei, Aí ela olhou bora, pro eu lado, avisei. ela, olha, você chegou. Eu falei, Porque eu avisei. Então, assim, eu dou troco, entendeu? Ela manda pra mim, mas tá tudo entendi, bem. A gente tem entendi. uma troca Então- muito boa. Então a entendeu? balança tá Isso, equilibrada tá aí. tudo bem. Mas não é, brincando, que a gente tá falando só. O que é isso? É justamente. Ela sabe, não foi de ai, por acaso. Não, era uma urgência, eu não podia esperar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, aquela família se programou para ter a imagem. Sim. Aquela família gostaria de ter um registro. Ela já estava assustada porque tinha virado uma urgência e eu ainda vou tirar esse direito de ter o registro. Um registro. Então, por isso que eu falei, Nath, é agora. Não vou te esperar, porque assim, eu não podia esperar. Uhum. Mas eu sabia que nesse comando ela ia dar um jeito de chegar e chegou. Sim. Então é muito isso. Então, quando a gente tem essa. Por isso que eu brinco, quando a gente tem essa troca de segurança, ela confia em mim a ponto de indicar as pacientes para virem até mim, e eu sei que ela vai chegar. Tipo, o profissionalismo vai fazer com que ela chegue. Então foi desse jeito, Nath. Não vou te esperar. Eu estou com a paciente fulana de tal aqui. É uma emergência. Você tem 10 minutos para estar aqui, porque eu não vou te esperar. Eu acho É o que eu tempo nem de me pôr na troquei, sala. se duvidar, eu fui até de pijama. Do pra jeito sentar, que gente. tava, mas chegou. Que Ela importa. chegou e tem Lá, registros. a gente ia deixar por último essa pergunta, mas já que ela abordou isso, É, né? Porque tem uma conexão. Bora. O que você acha de fotógrafo em sala de parto? Já teve problema com fotógrafo? Ó. É tranquilo pra você? Porque tem médico que não gosta. Não, então vamos lá. Sinceridade do ponto de vista profissional mesmo falando. Sim. É totalmente diferente quando eu sei quem é a fotógrafa quando não é. Quando não sei, né, quem é. Uhum. Não foi comigo. Comigo, graças a Deus, nunca tive problemas. Mas com uma conhecida minha, uma GO conhecida minha, aconteceu há um mês atrás, mais ou menos, em São Paulo, porque não foi aqui, porque senão eu ia atrás para saber quem era profissional. A minha amiga tava de acompanhante, ela não tava fazendo o parto, porque era tipo uma prima, alguém que tava parindo e ela estava acompanhando o parto. Uhum. Em resumo, no que terminou o parto, imediatamente tocou o telefone da irmã da paciente, vamos dizer assim, que era prima dessa minha amiga, com a seguinte mensagem: tenho tudo documentado que sua irmã acaba de sofrer violência obstétrica. Se quiser, pode me chamar que vou junto com você no processo. Meu Deus do céu. Tinha acabado de parir. Gente. Aí, como diz a minha amiga, a sorte que ela estava lá, ela sabia que não era nada de violência obstétrica, que tinha Aham. funcionado tudo bem. Então, assim, o quanto devem existir profissionais que às vezes deve ter acordo com o advogado, deve ter acordo com alguma coisa,
desse jeito. E ela mostrou o print da mensagem, porque era isso mesmo. Tinha acabado de nascer. Tenho tudo documentado, posso te apresentar para te ajudar e auxiliar num processo de violência obstétrica. Então você fala, por que que o profissional fez isso, sabe? Caramba. Então é o que eu falo, eu nunca tive problema. Normalmente, o profissional que faz o que sabe de melhor, vamos dizer assim, eu não tenho nada para esconder. Então eu falo que pode fotografar e tá tudo bem. E normalmente eu tenho uma boa troca. Realmente, a gente fica um pouco com o pé atrás quando, por exemplo, você não conhece o profissional que tá fazendo as fotos e muito menos o casal. Tipo, caso de plantão. Uhum. Por quê? Porque você não conhece o casal, você não tem link com o casal, ainda mais com essas histórias, você fica com esse medo de e se acontece alguma coisa e acaba me processando, sendo que eu não fiz nada, entendeu? Eu tô só fazendo o melhor. Então, por isso, eu nunca tive problema, eu gosto, eu falo que assim, eu amo um celular. Quando a paciente não tá com o fotógrafo, eu tiro muita foto. Eu tiro realmente, assim, já tive fotos que, inclusive, eu brinco que deixa muito fotógrafo no chão. Porque, assim, já a paciente fez parto na banqueta, por exemplo, e eu sentada no chão, porque, mais uma vez, eu me entrego. Eu sentada no chão no que o bebê nasceu, eu dei o bebê pra mãe, tirei a luva, catei o celular e... Olha E isso! comecei a tirar foto, entendeu? Porque, cara, é ali, aquele momento, vamos registrar. Porque eu acho que fotografia é tudo de bom. Não, entendeu? e a Então eu gente, sou como adepta. fotógrafo, também tem que saber a hora de De parar. atuar. Ah, Se você tiver me falou alguma uma coisa. intercorrência, Então, você me falou uma coisa. né? Me lembrei. Também tive uma experiência com a Natália de uma paciente minha, pré-natal liso, Cliente nossa maravilhoso. também. Então, tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito. No que o bebê nasce muito mal. A Natália teve a sensibilidade de não tirar foto. E tem fotógrafo que tira. Tem fotógrafo que tira foto da incisão cirúrgica, tipo, de cortando a pele. Por que você tá tirando foto do Pra corte da quê? pele? Entendeu? Pra Não é quê? isso que você tá lá. O fotógrafo tá lá para pegar a reação da mãe, para pegar a emoção do pai, para pegar o bebê. Não tem incisão da pele. Então tem algumas coisinhas que a gente questiona. Teve uma situação que é bem isso, para não falar que eu nunca tive problema, é porque não foi diretamente comigo, mas assim, teve uma fotógrafa, não faço nem ideia de quem seja, porque eu brinco que Deus me protege me tirando essas do caminho, que simplesmente era uma urgência, a fotógrafa em sala, fotografando, e a gente falava assim, dá espaço, você vai contaminar a mesa, a ponto de quase encostar na mesa para poder fazer as fotos, sabe? E você vai contaminar a mesa. Sai de campo que você vai contaminar a mesa. Em cima do bebê, o bebê muito mal, a pediatra tentando fazer as manobras e a fotógrafa, de terem que tirar ela da sala. Você fala, gente, pra que isso? Nossa, Pro profissional, está chamando a atenção A gente teve que nesse chamar, ponto. a gente teve que chamar a atenção, Mi. Foi esse caso, mas por isso que eu tô falando. Não, se vocês aqui fora do ar me perguntarem, não sei quem é. Aham. Não sei quem é. Mas realmente foi da gente mandar sair. A gente falar, desculpa, saia da sala. Porque você tá colocando em risco a paciente, você tá colocando em risco o bebê. Sim. Pra ter um flash legal, você tá comprometendo tudo. A gente entendeu? tá dentro de um campo cirúrgico, né? Exato. Então, assim. Tem que saber se portar. E tanto que é isso. Não é qualquer fotógrafo que pode fazer uma foto de parto. Sim, E infelizmente, hoje em dia, tem muita gente por aí falando que sabe fazer foto de parto e não sabe. Tá lá só pra ganhar seu dinheirinho e sem ter o cuidado que tem que ter. E que é isso que eu tô como falando. tem? Natália tá ali posicionada pra tirar. O bebê nasce mal, ela não bate a foto, ela baixa a câmera. Sim, Porque sabe qual é a prioridade? A prioridade sempre é mãe e bebê. exatamente. Não é o registro. Sim. Então, isso é muito. Então, assim, nunca tive problemas, mas teve esse caso em particular que eu lembro de todo mundo. Menina, sai da sala, você tá comprometendo, você vai contar. Olha a mesa. Sabe aquele estresse de você fala, gente, Sim, sim. já tava naquele estresse danado e ainda ter que ficar dando atenção Não tem pra nem a ela. noção de que não pode encostar nas Não coisas. não tinha noção que não podia encostar nas coisas. Eu espero, eu falo até pra mim, né? Quando a Mi também vai fotografar. Quando o bebê nasce ali, que a obstetra já dá na mão da pediatra, eu espero a pediatra fazer ali os primeiros Sim. cuidados. Aí depois eu vou. Aí tem pediatra que não se importa, que gosta, Sim. que ainda fala, ai, você não quer tirar aqui medinho, É. tal, não sei o quê. Aí eu, tá bom. Mas se ela não fala, se ela não chama, eu fico ali parada e eu espero ela terminar ali de ver tudo, tocar, fazer tudo que tem que fazer no bebê. A hora que ela fala, tá liberado, aí Mas eu isso vou. é muito de quem tem essa expertise, sabe? Quem sabe se portar. Exatamente. Então, assim como eu falo, foto de parto não é foto posada. Não é pra tipo, olha aqui. Não é, cara. É pra você ver a emoção. Sim. Por isso que eu brinco que eu tiro um monte de foto. Porque cara, é a emoção, é naquele momento, naquela catarse que você tá sentindo, que é isso que tem que ser registrado. Sim. Porque vai ser essa foto que a mãe vai olhar e vai falar:
nossa, olha o que eu passei. E não uma foto posada, olhem pra cá, baixem a máscara, entendeu? A gente até fala que não é um estúdio, né? Não é É um um estúdio registro fotográfico, documental. exato. E isso fica um adendo aí pro pessoal que quer fazer contratação de fotógrafas. Tomem Que cuidado. não são todos, assim, que passam pelo treinamento, tem ali o feeling de Exatamente. trabalhar assim com Sim. isso. Que entra e... É isso. Tem nem muito o que falar pra não se perder demais aqui. Doutora, pergunta de seguidora. Estou grávida de 14 semanas e foi constatado placenta baixa. Eu posso continuar o meu treino na academia normalmente? Pode. Vamos lá, na verdade, eu vou até tentar aí ser mais objetiva, porque eu sei que eu falo muito, e senão eu sei que tem algumas perguntinhas aí que a gente não vai conseguir. Só diretamente falando, não existe diagnóstico de placenta baixa com menos de 27 semanas. Ponto, acabou. Então, dizer que tem placenta baixa com 14 semanas, todas as gestações vão estar com a placenta baixa com 14 semanas. Se a paciente não teve sangramento, se a paciente não tem sangramento, não tem contraindicação nenhuma, a vida normal. A paciente já fazia um treino de academia, ela vai manter seu treino de academia. Ah, mas ela vai manter o que ela já fazia. O corpo dela sabe o que tem que fazer. Então, assim, ela só vai ter que parar se ela tiver algum sangramento. Então, vamos supor que com essas 14 semanas ela teve alguma coisa que fez ela sangrar. Aí a gente orienta que realmente diminua a carga e tudo mais, mas não é para parar. Paciente, normalmente esse é outro fator. A paciente é super atlética, faz crossfit, faz isso, aquilo, outro, e engravida, a galera manda parar fazer tudo. Faz diabetes gestacional. Porque o metabolismo vai pro pé, do que estava super acelerado, ela faz diabetes gestacional. Então, assim, se ela já faz, ela pode e deve continuar fazendo. Certo. Olha, interessante. Fica a dica aí para as Né? marombas. Isso. Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta... Essa é a única pergunta que minha. É minha. Eu, há 14 anos atrás, desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ser mãe, uma médica virou pra mim. Ela foi curta e grossa desse jeito. Ela viu os exames e ela falou assim: você não pode engravidar porque você tem útero bicorno. E se você engravidar, você vai perder o bebê porque não tem espaço pro seu bebê crescer. Então a dúvida é... Só que depois eu fui em outros médicos, especialistas, todos não tinha nada disso. E a pergunta é: mães que têm útero bicorno ou septado conseguem levar uma gestação até o fim? Consegue. O máximo de diferença, eu não sei. Eu vi Coloca que você tinha a posto foto imagem, pra né? mim, tem. Só para eu tentar explicar mais ou menos. Né? Não é esse. Bora. Pula. Esse. Isso seria um útero bicorno, que é quando você tem dois cornos. Tipo, um lado de útero, o outro lado de útero. E esse é o útero septado, quando você tem esse septo dividindo mesmo a cavidade uterina. O que normalmente acontece, principalmente no bicorno, é que a paciente pode ter sangramento a gestação inteira. E não significa problema. É só porque o que acontece? A parte do endométrio, então a parte de dentro do útero, ela vai proliferar com bastante vaso sanguíneo, pensando em nutrir uma placenta. Só que daí a gente pensa que a placenta tá só de um lado. O outro lado não tá com a placenta, mas ele tá hiperproliferado, então tende a sangrar. Então, às vezes, quando a paciente tem um útero bicorno, ela pode ter sangramento a gestação inteira e não comprometer em nada, porque não tem nada a ver com o bebê. Tipo, não é área de descolamento, não é nada. É só esse outro corno que tá muito proliferando e daí tá sangrando durante a gestação, mas tá tudo bem. O que às vezes acontece, então assim, porque aqui tá um útero bicorno meio que simétrico, os dois lados iguaizinhos. Às vezes acontece da gente ter um bicorno assimétrico, então assim, o outro pedacinho é de um tamanho menor. Então, em raros casos, nessa situação, o embrião acaba se implantando nesse corno menor e daí isso pode predispor risco de abortamento. Mas se implantou e se engravidou, vai evoluir de forma natural, não vai ter problema nenhum de, não cresce nem nada. É a mesma coisa do septado e a mesma coisa de mioma. Garanto que todo mundo aqui já ouviu falar que tinha paciente tem mioma, não vai poder engravidar. Engravida. Só que a competição por espaço só faz com que o útero cresça mais. Não significa que não vá ter gestação. Vai evoluir, só que o útero pode crescer um pouquinho mais por conta de briga de espaço mesmo. Então, mães, já fica a dica aí da doutora. Quem tem o diagnóstico de útero bicorno ou septado, pode sim engravidar. Pode ter aí o seu filho e levar uma gestação até o final. A importância de segunda opinião, gente. Né? Sim. Parte gemelar. Quer que eu pergunte? Sim, por favor. Quando é uma gestação gemelar, tem algum risco de ter parto normal? É indicado cesárea nesse caso? Ou gemelar também pode? Ou pode acontecer de nascer um e ter que correr de repente para uma cesárea? Isso, vamos lá. Também bem praticamente falando,
Parto gemelar, o que vai determinar se pode ser um normal ou não é a posição que o primeiro bebê está. O que eu quero dizer? Então, eu tenho 2 bebês, um normalmente está um pouquinho mais acima do que o outro. Esse bebê que está mais para baixo, se ele está de cabeça para baixo, pode ser parto normal. Tá? Mesmo que o de cima esteja virado? Mesmo que o de cima esteja sentado. Porque o que acontece? No que nasce o primeiro, o outro gira. Porque o que é pesado é a cabeça do bebê. Então, no que nasce um, a cabeça vira e pesa e vai para baixo. Então, assim, pode ser parto normal? Com certeza. Mas e pensando lá naquela primeira pergunta de qual é o momento da gente interromper uma gestação gemelar? Depende do tipo de gemelaridade. Lembrar que existe gemelar onde são 2 bolsas, 2 placentas. Lembrar que tem uma única placenta e 2 bolsas. Uma única placenta e uma única bolsa. Isso vai depender. Quando são 2 e 2, a gente brinca, o termo que eu uso é assim, são exclusivamente vizinhos dentro de um mesmo útero. Sendo assim, eu já tive uma gemelar que nasceu com 40 semanas e 5 de parto normal. Olha. Porque assim, Gente. é esperar, deixa rolar. Agora, quando a gente tem essas diferenças de tipo de gemelaridade, às vezes a gente tem que internar antes e induzir. Ou às vezes não pode ser parto normal. Tudo vai depender de como tá o primeiro bebê e tudo vai depender desse tipo de gemelaridade. Tá E bom? assim, Mas depois pode ser que parto sai normal, sim. elas não desistem? Não, porque para. É muito engraçado isso. O parto normal de gemelar nasce e é onde às vezes demora, tipo, 10 horas depois nasce o outro, algumas horas depois nasce o outro, porque em algumas situações a contração para. Isso é possível de acontecer. Tá. E que nem você falou, faz um normal e depois vira cesárea. Infelizmente, justamente às vezes acontece. Como às vezes dá esse intervalão, nesse intervalo pode ser que não retome as contrações, pode ser que o bebê não vire e fique atravessado. Tem algumas situações que às vezes acontece. Então, um nasce vaginal e o outro nasce cesárea. Teve um recente gêmeos, foi fazer o Mas newborn foi lá com a cesárea, gente. Foi cesárea, porque ela já tava com 8 centímetros de dilatação. O de baixo tava Cabecinha pra cefálico, baixo. né, que fala? Isso, Tava cefálico. certinho, só que o de cima ele tava, acho que, atravessado. Uhum. E aí os médicos do plantão discutindo, conversando, foram conversar com ela, falaram pra ela, falaram, ó, Que você já podia tá ser. com 8 centímetros. Tem tudo pra ter normal, então a gente pode tentar, só que daí falaram pra ela, o que pode acontecer? O primeiro nascer, o segundo não virar e precisarmos correr pra uma cesárea de emergência. Aí a mãe acabou optando por já ir pra cesárea de Porque é muito isso. Também é dessa questão de saber assistência, de saber fazer assistência, entendeu? Tem muitas questões envolvidas. Doutora, até quantas semanas uma gestante pode viajar de avião? E quais são os riscos? Então vamos lá, também sempre individualizando. Depende do tempo de viagem. Então, assim, até umas 32 semanas a gente deixa com tranquilidade. Viagens muito longas a gente sempre restringe, mas assim, sempre é no máximo 32, 34 semanas. Aí tem que estar com meia de compressão, tem que levantar a cada 2 horas e se mexer, porque a questão não é tanto o avião em si, é o ficar parada por muito tempo. Assim como viagens longas, por exemplo, a paciente pode fazer uma viagem de ônibus, daqui para Nordeste, que nem tem vez que a paciente fala, eu não posso ir de avião, então eu posso ir de ônibus? Pode, desde que você realmente levante a cada 2 horas e se mexa, desde que você realmente esteja com meia de compressão para minimizar a chance de fazer trombo, porque também a gestação é um fator de risco para fazer trombo, então tem esses fatores que a gente toma cuidado, mas normalmente viagens de avião não tão longas, né, não para Dubai ou para sei lá onde, até umas 32, 34 semanas com tranquilidade, assim como dirigir, não sei se tem essa pergunta aí, gestante deve dirigir até 34 semanas também, Olha. porque não depois disso, porque primeiro que a mulher obrigatoriamente ela vai se afastar um pouco mais do volante, o reflexo diminui, vocês que lidam com gestante, vocês sabem o quanto o reflexo de gestante começa a ficar meio... Muito. Então, assim, é pelo reflexo, pela distância do volante, por segurança mesmo. 34 semanas é o momento de parar de dirigir. A gente Eu perde acho noção até de espaço também, né? Exato. Pra poder é onde a fazer. mulher ela começa a queimar com Nossa, panela, queimar direto, com ferro, óleo. e daí você olha a barriga tá marcada, você fala, queimou com o quê? Aí tu imagina eu indo comum. fotografar parto, tentando Isso. grávida, porque a barriga ficou gigante, pra não encostar nos negócios azul lá. Isso. Meu Deus. É isso. Então, normalmente a gente orienta também o carro, normalmente a gente segura até 34 semanas, a gente fala pra parar. Tem quem pare? Não. Já cheguei uma paciente em trabalho de parto, Ela que vai dirigir. que ela deixou o carro na esquina. Ela fez assim. Só que tem como eu tirar o carro do lugar? Tipo, ela em trabalho de parto. Nossa. Tem como eu tirar o carro do lugar, porque senão eles vão guinchar? Daí eu falei, não. Tipo, Amada. não. Bom, querida. Entendeu? Tudo bom? É isso. Vamos lá. Mari, tem uma pergunta aqui que é referente até a algo que aconteceu recente com 2 famosas até. Uma foi a Tati, acho que é do programa da Ana Maria, Tati né? Machado. Isso.
perder o bebê na reta final da gestação ali, no coração parou. Eu sigo até uma influenciadora também, que ano passado aconteceu isso com ela, com E daí agora tá 38, de gêmeos? 39, e agora ela tá de gêmeos, isso mesmo. A Karine, Isso. Karina, alguma coisa Isso. assim. E, tipo assim, eu vejo que isso tem acontecido muito, só que não é tão falado, não é tão mostrado. Tem algum motivo específico pra isso acontecer? Tipo, acontece... Simplesmente parou. Com 38, 39 parou. É colocar aquilo na cabeça que eu falei no início. Não existe pré-natal sem risco. Então, às vezes, é alguma coisinha que pode ter sido de comida de bola. Não que eu tô falando que foi erro, de jeito nenhum. aham. Sim. Mas, às vezes, justamente, tá tudo tão bom, volta em 5 semanas. Nesses volta em 5 semanas, quanta coisa pode ter acontecido em 5 semanas? Então, tem muito colega que acaba fazendo isso. O pré-natal tá tranquilo, volta em 5. Então, assim, você fala, em que momento pode ter se dado algum problema? Tem alguns fatores relacionados a doenças mesmo, então a gente tem que pensar, principalmente da Tati Machado, a da outra, que eu esqueci o nome, ela já tem filhos, então, não é isso? Eu acho que a Tati a Tati Era era a primeira primeira. gestação, mas a outra já tinha filhos, A não é outra é a isso? esposa de um ator, Isso, já que tem ela filhos. já tem filhos. Então, Sim. principalmente a Tati, sendo primigesta, quando a gente tem a Tati e a Alexa, tá? Vou falar da Alexa também. Sim. Então, quando a gente tem primigestas, que é esse termo, tá? Primeira gestação. Primigestas, onde dá esse tipo de desfecho, você tem que investigar. Ela deve ter alguma trombofilia, entendeu? Ela tem alguma doença de base Que não foi tratado. que não foi diagnosticado. Daí você fala, nossa, então eu tenho que fazer rastreio de trombofilia em todo mundo? Não. Mas pode acontecer. Então você tem que ter fatores que você vai te chamando a atenção, entendeu? Como isso, por exemplo, um ultrassom que começa a alterar Doppler, você fala, gente, da onde está vindo essa alteração de fluxo sanguíneo para esse bebê? Então você começa a ter atenção. Então, assim, um ultrassom onde eu tinha um bebê no percentil 50 e de repente está no percentil 10, então diminuiu muito de tamanho. Então, são algumas coisinhas que vão fazendo te chamar a atenção e acende um alerta, entendeu? Sim. Pode ter sido inúmeras coisas. O que eu vi dessas duas atrizes é a questão de insuficiência placentária, que seria isso. Então, eu poderia ter visto no ultrassom uma maturidade de placenta precoce, daí você fala, da onde está vindo isso? Então, poderia ter sido diagnosticado? Às vezes. A gente fala que, assim, o médico do dia seguinte é muito fácil de falar. Então, eu seria a médica do dia seguinte. Sim. Eu tô olhando para trás. Isso é muito fácil da gente falar, realmente, mas pode ter sido isso. Às vezes não se deu atenção, como estava tudo tão bem, estava indo tudo bem, que não se viu algum detalhezinho que podia ser um alerta, uma sinalização de que daria problema, entendeu? Porque no caso da Tati, ela falou que tava tudo bem, só que daí ela percebeu que o bebê tava, acho que algumas Isso, horas sem mexer, e por isso que ela foi até a maternidade pra ser Controle. examinada. E daí vem essa questão de movimentação do bebê, a gente fala que assim, chama mobilograma, tá? É essa atenção à movimentação. Risco habitual, 4 horas, desculpa, risco habitual, 6 horas sem sentir o bebê mexer é igual ir para o hospital. Ponto. Então isso quer dizer, café, almoço e janta. Tomou café da manhã, você tem que sentir o bebê mexer. Almoçou, você tem que sentir o bebê mexer. Jantou, você tem que sentir o bebê mexer. Café, almoço e janta. Você se alimentou e o bebê não mexeu, vai para o hospital. Por que isso? Porque o bebê, para não morrer, ele para de se mexer. Então, a primeira coisa, achou que o bebê não mexeu? Atenção, achou que não mexeu? Come alguma coisa, não mexeu mesmo? Hospital. Porque às vezes ele tá vivo, só que ele parou de se mexer para se manter vivo. E a gente, no plantão, tem como fazer exames e ver o que tá acontecendo, entendeu? Entendi. E quando você já tá internada, seu bebê já está mais de 4 horas sem se mexer e o médico quer te dar alta, você faz o quê? Chora. Você tenta agredir o médico? Você Então, liga pra Mariana exato. chorando? O que você faz? E daí, lembrando, então, risco habitual são 6 horas, esse padrão, e alto risco. Então, diabetes, hipertensa, qualquer patologia são 4 horas. Então, a gente sempre fala isso. É a atenção com a movimentação. É uma questão subjetiva, mas que consegue sinalizar. Quando a gente fala de todas essas famosas, né? A Tati, essa outra, peço desculpa que eu não lembro o nome dela, a Alexa e essa influencer, Karina. de todas a pior foi a da influencer. Da Porque Karina. ela chegou para o parto. Ela internou para o parto. E daí, na hora que foram pegar o batimento, não tinha batimento. Então, isso é mais... Você fala, opa, peraí. Mas daí tem outras coisas associadas, porque daí, pela excitação de que iria nascer, não se atentou à ausência da movimentação. Então, é isso que a gente fala. É o mínimo, é atenção à movimentação. E até o tempo, assim, normal, Do quê? pro bebê ficar paradinho sem Tá se na mexer. dúvida? O normal é assim, o bebê dorme. É o que a gente fala assim. Eu sempre alerto isso também, porque tem mãe que é ao contrário, é o a mais, né? É aquela Assim, ó, coisa, na tipo, barriga, fica cutucando e tal. né?
Eu sempre falo assim, então assim, o que tem que ter por associação é isso, 6 horas para o risco habitual e 4 horas para o alto risco. Pô, não lembra se mexeu. Eu sempre brinco assim, não lembra se mexeu, come e fica parada. Porque no que você come, o bebê vai mexer. Porque ele vai receber esse aporte calórico e vai mexer. Então, tá na dúvida, não lembra se mexeu, come e para. Come e fica paradinha. Vai mexer. Não mexeu, vai pro hospital. Porque pode ser um sinal de alerta. Eu sempre falo, é mais fácil você ir pro hospital quantas vezes for e ver que está tudo bem, do que você achar que está tudo bem. E quando for, ele não estava só dormindo, estava acontecendo algum problema. A Michelle, quando eu tava grávida, até falava, nossa, Natália, mas toda hora. Toda semana eu ia pro hospital. Eu fiz outro dia uma limpa, eu tinha uma ultrassom de toda semana. Tinha semana que tinha 2 ultrassom, que eu peguei e fui jogando fora. Não, mas eu ia, eu Natália morria não- de medo. Eu tinha medo de... Mexeu demais, mexeu de menos, mexeu. Mas E acontece muito isso. E como todo foi mundo tem. fertilização, eu tinha medo de, tipo assim, ir lá e não tá mais lá o bebê. Tiraram. Aí eu falei, não, vou sempre. Doutora, por que se faz necessária a retirada de cílios postiços e piercing para uma cesariana? Vamos lá. Metal em contato com o corpo. Metal e molhado, tá? É pensar em transmissão de eletricidade. Verdade, porque sempre falam, não molha o cabelo, quando é pra ir tomar banho antes da Sim. cesárea, não molha o cabelo. Transmissão de eletricidade. É só pensar. Se tu tá molhado, você vai mexer na tomada? Não vai. Você vai tomar um choque. É transmissão de eletricidade. Então, cabelo molhado, metais, então piercing. O dos cílios é por conta da cola. A cola dos cílios postiço tem metal. Então, são essas coisinhas que a gente fala pra A gente não. tem uma foto, Eu acho que tem a foto, né? foto 2, Assustadora. É. É o que a gente fala assim. Então, é a queimadura. Aqui, nessa aqui, você consegue ver que, tipo, é literalmente a área da cola, ó, tá vendo? Aham. Então, assim, graças a Deus, as colas estão mudando. Então, assim, eu tenho até conhecidas que fazem o trabalho de aplicação fio a fio e tudo mais, que tem algumas colas que daria. Mas é o que a gente fala assim, você vai pagar pra ver? Você sabe se a sua tem metal ou não tem metal? Então, é nessa hora que a gente fala, não faça. Na dúvida, não Na faz. dúvida, não faça. Assim como unha de gel. Tem algumas aplicações que o material que tem na unha também tem metal. Então, você vai pagar pra ver? Eu falo assim, cara, mete uma bela maquiagem no rosto, mas não precisa de cílios, não precisa de unha, não precisa de... E o metal do piercing é a mesma coisa. O metal transmitiria a eletricidade, daí voltando. Durante o procedimento cirúrgico, a gente usa o bisturi elétrico, que é para cauterizar e diminuir sangramento. Uhum. Então, o bisturi elétrico passa a eletricidade, por mais que a gente chama de placa, né? Então, assim, o bisturi tá na mão do cirurgião e tem uma placa colada na paciente para justamente ser a transmissão da eletricidade. Mas se tem água ou se tem metal, o corpo puxa para onde tem isso. Então, o cabelo daria choque e o metal transmitiria eletricidade podendo queimar. Então, por isso que a gente sempre fala, tire metal. Mesmo naqueles casos de piercing de, acho que é aço cirúrgico que falam. Justamente, você vai arriscar? Eu não. Eu sempre falo, não dá pra arriscar. Isso eu falo, até mesmo parênteses só dessa questão do ir arriscar. É assim como um paciente, que nada a ver com as perguntas, mas assim, posso fazer formol, botox de sei lá das quantas no meu cabelo? Você realmente pega o produto que o cabeleireiro usa no seu cabelo e lê? Não. Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Você vai arriscar? Gestante, você vai arriscar? Então, assim, é isso. Eu falo, pra gestante minha, eu falo, não pode. Não pode, acabou. Você vai arriscar? Eu não tô autorizando. Se você quiser, é responsabilidade sua. Não, e às vezes a gestante, ela vai com aquilo na cabeça, é parto normal, vou me Exato. periquitar. Aí coloca cílios, coloca unha, fica toda lá, aí chega na hora, tem que Vira uma mudar, emergência. vira uma Exatamente. emergência e... Exatamente. O- Tem muito, acontecem, eu brinquei que eu até comentei, a gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente sempre tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, todos os planos. Então, você idealizou seu parto vaginal, menos intervenções possíveis e tudo mais. Em algum momento, Deus o livre, dá algum problema, vai virar uma cesariana de urgência. Se você tiver um cílio, se você tiver uma unha, se você tiver um piercing, se você tiver alguma coisa, isso pode dificultar. O mais assim foi uma vez que eu tinha uma paciente que ela tava com aquelas trancinhas sintéticas, porque também tecido sintético, né? Mesma coisa. A paciente cortou o cabelo inteiro. Justamente porque ela sabia que ela precisava, ela tava com medo de pegar fogo, a gente sabia que tinha que ser coisa mais rápida. Sim. Porque assim, daí você fala, mas não tem como? Tem como. Existem materiais cirúrgicos que possibilitam o não utilizar isso. Então, assim, vamos supor que é uma paciente que tem algum piercing que não saiu. É possível usar um bisturi que a gente chama de bipolar. Mas numa emergência,
Eu não posso perder tempo Ele com demora uma mais, né? técnica que não vai me permitir ser rápida. Então, por isso que a gente sempre fala, não é hora de colocar coisas que não fazem parte do seu corpo. Quer fazer uma maquiagem bonita? Manda ver, mas não coloque nada no seu corpo que não faz parte do seu corpo. Tá. Doutora, quais sinais indicam um trabalho de parto prematuro? Tem várias coisas, tá, Nath? Então, vou deixar bem amplo. Na verdade, sim. Tá. Qualquer quadro infeccioso em gestante pode acabar promovendo o trabalho de parto prematuro. Tô falando até dente, tá? Então, paciente que tem, tipo, um problema de canal, tá com dor, tá com dor, tá com dor e fica postergando de ir pro dentista ou alguma coisa, isso pode acabar acarretando o trabalho de parto prematuro. Então, Nossa. quadros infecciosos podem promover trabalho de parto prematuro. Também, hoje em dia, é protocolo institucionalizado, a gente orienta a medir o colo do útero em determinado momento da gestação para ver se esse colo tem chance de abrir no decorrer da gestação. Então, tem alguns fatores que vão indicando, mas a gente sempre associa assim, tá com dor, tem que passar por avaliação. Porque às vezes fica deixando de uma forma, não, tá tudo tranquilo, é só uma cólicazinha, só uma cólicazinha, só uma cólicazinha, que na hora que vai ver já tá nascendo. Então, assim, eu sempre falo, Buscopan ajuda muito a gente. Porque o Buscopan não vai tirar o trabalho de parto. Então, se você tá com dor, tomou o Buscopan e a dor continuou, vá ser avaliada. Uhum. Porque pode ser que você esteja em trabalho de parto, entendeu? Interessante. Doutora, e quais os riscos que a trombofilia traz para a gestante e para o bebê? Então, a trombofilia seria, voltando nessa questão que eu falei dessas famosas e tudo mais, trombofilia altera fluxo sanguíneo, podendo alterar a passagem de fluxo para o bebê. Então, assim, quando a gente pensa na definição de latim de trombofilia, é quando aquela mulher, o corpo daquela mulher tem um amor por fazer trombos. Então, ela tanto pode fazer trombos normalmente na placenta, gerando uma placenta insuficiente, quanto ela pode gerar trombo no cordão umbilical, gerando um óbito intraútero, como ela pode causar uma trombose nas pernas, como ela pode causar. Então, assim, paciente que tem diagnóstico de trombofilia, a gente fica mais atento com essa questão de fluxo sanguíneo. Então, assim, uma paciente com trombofilia normalmente não faz um ultrassom simples. Todo o ultrassom dela tem Doppler, porque a gente não precisa só ver peso e líquido, a gente precisa ver como é que tá o fluxo. Uma paciente com trombofilia diagnosticada, ela tem que fazer uso de anticoagulante, porque lembrar que a gestação, mesmo se ela não tivesse nada, ela já seria um fator de risco para trombose. Então a gente tem que associar isso. E daí o risco seria isso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Certo. Até o que a gente estava conversando antes sobre a indução do parto normal. Até que ponto vale e é seguro uma indução? Porque eu já vi casos, quando eu vou fotografar um parto, que é um parto normal, se a mãe vai induzir, eu não fico o tempo todo lá no hospital. Eu vou no hospital quando já tá ali no processo final do trabalho de parto, que é pra pegar ali o processo final mesmo e o nascimento do bebê. Mas já teve casos de eu acompanhar a mãe que ficou assim 2, 3 dias colocando comprimido, colocando isso, colocando aquilo, só que não evoluiu o trabalho de parto. Até que ponto é seguro manter isso? Ou, tipo, se o bebê tá bem, pode ir, é sempre seguro? Na verdade, vamos lá. A indução de parto, ela exige controle de vitalidade. Então, o passo seguinte só é dado se eu tenho certeza que tá tudo bem com o bebê. Então, isso é questão de segurança. Indução é 100% seguro. Tanto que eu falo assim, as pessoas têm que tirar essa cultura de que, ai, nossa, mas ela tá aqui há 3 dias sofrendo. Não, não tá sofrendo porque ela não tá em trabalho. Ela só tá induzindo. Tanto que eu falo para as minhas pacientes, eu falo assim, vai internar para induzir? Não fala para a família. Porque se fala para a família que internou, por exemplo, na terça-feira e deu quarto e não nasceu, já vai estar até a tribuna na porta falando que tá Pedindo sofrendo há cesárea. 24 horas, pedindo cesárea, porque já tá sofrendo há tanto tempo. Indução não gera dor. Indução, você engatilha para entrar em trabalho. Então, assim, a indução nessa de tempos em tempos, realmente, o comprimido a gente vai pondo de tempos em tempos, a gente só põe o próximo se a gente sabe que tá tudo bem com o bebê. E assim vai indo. Então, controle de vitalidade. Mas os protocolos determinam que a gente pode inserir até 9 comprimidos. E daí por isso que a gente fala de 3 dias, porque o comprimido, a maioria dos protocolos é um comprimido a cada 6 horas. Então, se a gente fala a cada 6 horas, por dia você coloca de 3 a 4 por dia, então por isso que acaba dando os 3 dias totalizando. Sim. E daí, só que assim, a gente não pensa só no. Isso é o comprimido, mas a gente tem outros fatores que a gente pode usar como indução, que são fatores de segurança, fatores tranquilos, que possibilitam sim o parto normal. Lembrar que indução, o objetivo da indução é dilatar o colo
e dar contração. São coisas distintas. A gente primeiro precisa dilatar o colo e depois a gente precisa dar contração. Em algumas situações, no que a gente dilata o colo, o corpo da mulher entende e ele começa com contração. E daí a gente não precisa nem fazer nada. Se não dá contração, é aquele maravilhoso sorinho. Exatamente. Que as mães amam esse Ela morre soro. de medo, mas ele é ótimo, que é o que a gente fala assim, na verdade, qual é o medo da mulherada? Porque assim, é o assustador, tá tudo quieto e de repente começa, entendeu? Porque era pra ter começado, era pro corpo dela ter começado a produzir a ocitocina e ela estar sentindo alguma coisa. Se não está, a gente dá o engate pra começar, e daí no que começa a gente mantém. Tá. Mas indução é seguro, galera. Doutora, você acha que a ansiedade e o estresse pode causar parto prematuro? Com certeza. Cortisol elevado pode interferir em vários fatores, como reatividade uterina. Tem paciente que tem o que a gente chama de útero irritável, que é justamente nada explica, nada explica, nada explica, e o útero fica constantemente, a gente brinca assim, ele fica tremendo, né? Ele fica fazendo isso aqui. Então a mulher fica constantemente com dor, tem que entrar com medicação para fazer esse útero relaxar, porque senão ele fica constantemente assim. Explicação. Muito provavelmente associada a essa questão de pico de cortisol. Tá. Essa pergunta foi uma psicóloga que fez. Ela pediu pra perguntar pra você o que você observa, principalmente assim, nas pacientes que são suas, no caso, que é quem você tem a troca, o contato, da saúde mental delas, quando é uma gestação de alto risco. Ó, eu falo que assim, eu sou totalmente suspeita, eu tenho psicólogas grandes amigas minhas, assim, eu não trabalho nunca sozinha. Isso é meu perfil de trabalho, sabe assim? Eu gosto de trabalhar com uma psicóloga boa, eu gosto de trabalhar com um endócrino bom, eu gosto de trabalhar com um pneumo, então assim, eu gosto de trabalhar com esse leque, porque a gente não tem que achar que somos bons o suficientes para tudo. A questão do emocional em gestante, hoje mesmo, antes de vir para cá, a minha última paciente, ela sentou na minha frente, eu fiz assim: oi, tudo bem, prazer, foi a primeira consulta. Ela sentou na minha frente e começou a chorar. Nossa. Aí você fala, tá legal? Não tá legal, cara. Ela tá com 10 semanas de gestação, já com esse looping emocional, ela chorava, 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 até eu entender o que estava acontecendo. Mas por quê? Ela simplesmente estava chorando porque falaram que ela era de alto risco. Ponto. Então, esse estereótipo de gestação de alto risco, Dá um medo. dá aquele pau. É. Tanto que eu brinco assim, quando a paciente senta na minha frente, como essa onde eu tava, senta na minha frente e eu falo assim: oi, você sabe por que você veio? Tem vezes que a paciente não sabe. Não, é porque falaram que eu sou de alto risco. Tá, mas você é de alto risco por quê? Tem paciente que não sabe. E daí é só uma alteração de tireoide básica ou é só uma diabetes básica. Então, assim, às vezes não necessariamente é alguma coisa que realmente, olha, vai acontecer alguma desgraça. Na maioria das vezes, graças a Deus, não acontece, desde que você faça um pré-natal adequado. Mas, culturalmente, no momento que você fala um pré-natal de alto risco, a mulherada dá aquela bugada na cabeça, entendeu? É que a frase alto risco, Alto a palavra risco, alto risco exato. já, Medo, já é. dá um medo. Mas é por isso que a gente insiste, nós obstetras, a gente gosta tanto de enfatizar que não existe pré-natal sem risco. É risco habitual, você tem risco também. Mesmo pré-natal lisinho, redondinho, bonitinho, é um risco habitual, tem risco. Então, quando culturalmente a galera entender que tem risco e tem o alto risco, a galera, tipo, talvez minimize essa tensão do alto risco, entendeu? É que a galera entende como esse divisor muito, tá tudo lindo e tá o alto risco, entendeu? Não. Às vezes um pré-natal de alto risco você conduz de forma tranquila até o final da gestação, justamente porque a paciente tem essa consciência, faz tudo direitinho, acompanha direitinho e possibilita que nasça de termo, que é que nem eu falei da gemelar. A gemelar é considerada alto risco. Pré-natal tranquilo, acompanhamento tranquilo, vai levando, vai indo até o momento de nascer. E em compensação você tem pré-natais de baixo risco, onde a paciente tem uma ansiedade danada, onde a paciente talvez, vou usar isso que você falou, Midi, que me escutando, eu falo que as minhas consultas, o grande problema é que eu perco a hora. Porque assim, eu falo, é meu jeito de ser, porque eu prefiro perder meu tempo explicando, assim como num plantão, paciente que chega em trabalho de parto, eu perco meu tempo explicando, porque a paciente tem que ter essa tranquilidade para conseguir assimilar as informações na cabeça. Quando a gente fala muito tipo de supetão, a paciente não vai entender. E hoje essa paciente foi isso, não, porque falaram que eu era alto risco. Aí a paciente já entende, alto risco, eu vou morrer, vai perder meu bebê, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, sim, é fundamental, e porque agora eu estava na Prefeitura de Santos, né, que é onde eu faço mais esse pré-natal de alto risco do SUS.
lá no pré-natal de alto risco, ele é constituído de um atendimento conjunto com psicóloga, assistente social, nutricionista, todo mundo junto. Por quê? Porque elas já vão para lá com esse estereótipo de, nossa, eu fui encaminhada para o alto risco. Então a paciente já chega assustada. E às vezes não é nada demais. É um alto risco que exige atenção, por isso que ela está com a gente. Mas não que vai dar alguma coisa errada, entendeu? Imagina essa paciente esperando a consulta com a doutora Mari, né? Sem dormir, nervosa. Exato. Foi, essa paciente entrou na minha frente e começou a chorar. Aí você fala, calma, vamos lá. Aí no que termina o atendimento, já conversa com a psicóloga, no que termina o atendimento, já passa com a psicossocial, porque às vezes acontece o simples ato de ela é uma diabética, mas ainda tem uma questão social envolvida, de tipo, gestação não programada, não tem o parceiro, né? Então outras questões associadas que fragilizam ela mais ainda na questão emocional. Então a gente sabe, vocês que são mães, a gente fala assim, o quanto é importante uma rede de apoio. Sim. Sim. E o quanto, infelizmente, não é uma realidade de toda mulher ter a sua rede de apoio. E daí é nesse momento que o obstetra é a rede de apoio. O obstetra tem que ser a escuta, entendeu? É o que a gente fala assim, de escutativa. A gente tem que realmente escutar o que a paciente nos traz para eu tentar passar melhor, entendeu? Para eu tentar ajudar de alguma forma. É isso. Top. Acho que a gente conseguiu conseguimos responder todas as perguntas. Agora eu vou aproveitar ainda que a gente tem uns 10 minutinhos, vou falar. Não me bata, Mari, porque eu vou continuar indicando as mamães que forem lá no estúdio e perguntar: tem algum plantão que você indica em tal hospital? Tem. Quinta-feira, doutora Mariana, vai lá, gente. Quinta-feira. Aproveite enquanto Quinta-feira, tempo. compensação, doutora Mari e Natália, você tem que estar aqui em 10 minutos. Exatamente, ó. 10 se minutos. vira. Não, e no meu parto, gente, ela que fez. Não tive o privilégio de fazer o pré-natal com ela, mas eu já estava internada há uma semana, né, Mi? Sim. Internada há uma semana. No dia que meu filho nasceu, a Mari já tinha me mandado mensagem porque ela viu que eu tava internada. Porque tudo ou eu ou meu marido sai postando, ninguém sabe que tá com a boca fechada. E aí ela mandou mensagem pra mim e falou assim: Nath, se precisar de alguma coisa no final de semana, eu tô aí. Pra que ela foi falar isso pra mim? Pra quê? Pra que ela foi falar isso Não, pra mim? Pra mim! Inclusive, eu lembrei que você me falou: olha, corre, você tem 10 minutos pra chegar no 20, hospital. ela te deu 20 com você, ela foi mais boazinha, Tá vendo? ela deu 20. Olha É só. assim que a gente trabalha. Aí eu peguei e eu não tava sentindo meu filho mexer, eu tava com dor. E aí algum médico que tava de plantão, não lembro o nome, não lembro quem é, não lembro nem do rosto, falou, ia me dar alta pra eu ir pra casa, porque eu tava de 36 semanas e um dia naquele dia. Então, vai pra casa. E se você não sentir o bebê mexer, você volta. Eu falei, não, mas o bebê já não tá mexendo, eu não vou pra casa, eu não vou sair daqui. Eu falei. E na hora eu até liguei pra mim chorando também, falando, olha, querem me dar alta, Michele, pelo amor de Deus. Minha mãe ficou desesperada. Aí eu falei, não, calma aí que eu vou resolver. Peguei meu telefone, mandei mensagem pra Mari, chorando. Mari, cadê você? Você falou que você ia estar aqui, você não tá aqui. Tá acontecendo isso, 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 isso. Pelo amor de Deus, o que eu faço? A minha mãe tá querendo pegar qualquer médico pra fazer meu parto. Aí eu lembro até hoje, a Mari chegou, falou, não, espera que eu vou chegar de tarde. Calma, acho que eu estava em algum compromisso, congresso, não sei. Chegou, pois a gente se trancou, lembrando, não era paciente dela, não fiz pré-natal com ela. Ela se trancou na sala comigo, mandou me buscar no meu quarto, se trancou na sala comigo, pediu pra outro plantonista ir atender em outra sala. Eu lembro que você olhou meus exames todos, desde o início da gestação. E aí você falou pra mim, falou, você vai comer, porque eu já tava até em jejum, já tava na esperança da cesárea, já tava ali querendo minha cesárea. Aí você falou, você vai comer e vai fazer o cardiotoco. Se tiver tudo bem, você vai pra casa. Aí eu olhei assim pra minha mãe. Aí eu falei, não, na Mari eu confio. Se ela mandar pra... não. Aí eu falei assim pra minha mãe, quando a gente saiu da sala, eu falei assim, bom, se a Mari me mandar pra casa, eu confio, eu vou pra casa. Agora, se não, né? Aí eu lembro que eu comi pra caramba. A Mari mandou o pessoal do hospital levar lanche pra mim. O Denner e minha mãe foram na lanchonete, compraram mais coisa pra mim, chocolate, isso e aquilo. O Matheus não mexeu no cardiotoco, não fez um movimentinho. Daqui a pouco entra a Mari no quarto, com um jeitinho meigo de ser. Meu jeitinho um pouco direto. Jeitinho meigo de ser. Natália, você comeu? Eu falei, comi. Então você vai passar mal, porque a gente vai pra cesárea, que esse cardiotoco está... Daquele jeito. Daquele jeito. Aí, a minha pergunta pra ela, eu queria muito parto. Aí eu falei assim, dá tempo da minha chegar? Lembrando aquilo que a gente falou no começo. Às vezes a paciente idealiza. E não é o que a gente fala assim. Também tem muito isso, sabe, Nath? Tem colega que fica bravo.
Pô, tô falando que é uma urgência e a paciente ainda tá preocupada com a foto. Sim. Realmente, mas eu falo que é minha formação. Passei por algumas situações já na vida, onde eu peço a Deus para que não me torne indiferente à dor do outro. Esse é meu lema. Então, eu falo assim, cara, essa paciente se preparou tanto, sabe? Ela se programou, ela foi atrás para ver que fotógrafa que ela queria, ela já viu e aconteceu. Já não tá sendo como ela esperava. Eu não vou dar o direito de fazer uma foto? Às vezes a gente consegue, e é isso que eu tô falando. Às vezes a gente não. acontece. Às vezes a gente não consegue. Então a gente tenta minimizar, só que sendo claro. O Sim. grande problema é isso quando o colega não é claro com a paciente. E é isso, eu precisava ter certeza que o bebê estava ruim. No momento que eu dou alimentação e o bebê não responde, aí tem uma dando, mas você é louca, ia ser cesárea e você mandou a paciente encher a barriga? Eu só saberia que precisava ser cesárea se realmente com alimentação o bebê tivesse ruim. Então não tem muito isso, porque tem muita paciente, isso que você falou, tipo, tem muita paciente que já chega em jejum no hospital. Porque ela vem cultural, a galera fala, se você quer ser uma cesárea, chega em jejum. Cara, não é assim. Não, e eu nem passei mal. Porque É relativo, vai de mulher pra mulher, óbvio, de corpo tem pra corpo. paciente que está em jejum e passa mais mal do que paciente que Sim. comeu. Entendeu? É muito isso, é relativo, não é o ato cirúrgico, não é o anestesia, não é. Mas existem critérios que determinam segurança. Por que eu precisava que você tivesse se alimentado? Porque eu precisava avaliar o bebê com alimentação. Lembrando que o que eu falei, se você tá na dúvida se o bebê tá bem ou não, come e espera. Então eu não podia fazer um exame com você em jejum, porque eu sabia que não ia dar legal. E nem levar pra uma cesárea E desnecessária nem com levar 36 pra uma semanas. cesariana desnecessária. Então eu faço o exame da forma correta. Então coma, que eu vou te avaliar. Aí comeu, avaliou e tá ruim, acabou a brincadeira. Mas eu comi. Justamente, tá tudo bem. Gestante tem sempre barriga cheia. E bora que vamos. Então isso é muito peculiar. Essa questão de esperar ou não a fotógrafa, tudo depende muito de conversa. Então eu sempre falo assim, quando a paciente vira vulco e eu falo, você tem fotógrafa? Dependendo quem é na hora, eu mando mensagem desse jeito. Tipo, ó, estou abrindo sala. Você que tem esse macete que já tá no dia a dia, que sabe? A gente sabe que por mais que urgência, entre eu indicar e a gente entrar no procedimento, Demora 10 minutos, 15 minutos, é. dependendo. Então, assim, entre chegar, o que custa você entrar em contato? Às vezes, se eu não tenho contato com a fotógrafa, eu falo pro parceiro, se quer foto, chama. Porque eu não vou esperar, assim como eu falei com você. Ô Mari, eu vou te falar, quando a gente pega pra ver as fotos, a gente percebe detalhes que naquele momento ali, que a Sim. gente tá esperando, aquela expectativa, a gente não percebe. O olhar do pai pro bebê, o nosso olhar pro bebê. Então, são momentos ali que a gente só consegue ver certeza. através da Não, fotografia. eu falo, e é muito isso. Então, que nem eu brinquei, que eu tiro foto das minhas pacientes, tipo, quando não tem fotógrafa e tal, eu sempre falo, o que acontece? Pra que isso? Porque você revive, né? Eu não sei, fazendo já o jabá, não sei, quem não me segue, começa a me seguir. Ainda mais que eu tenho feito, o que eu comecei a fazer, porque tem sido muito interessante, que eu comecei a fazer alguns relatos de parto. É muito comum, Eu vi, tô vendo é muito todos. comum a própria paciente fazer o relato de parto. E eu comecei a fazer o relato do meu lado, tipo, o que eu, obstetra, sinto ao fazer o relato, ao vivenciar aquele parto. E tem tido um feedback tão gostoso das pacientes, tipo, tanto da própria paciente, quanto eu comecei a ter retorno de paciente, assim, que eu fiz o parto há 3 anos atrás e quer que eu faça o relato. Ai, que Aí você fala, legal. como é que eu vou fazer isso? Dá, porque eu tenho foto. Então, que nem um dos próximos que eu vou postar vai ser justamente de uma paciente que eu fiz o parto há 3 anos atrás, mas eu tenho foto que eu tirei no decorrer do trabalho de parto dela. Então, eu tenho como reviver aquele momento. E daí, isso é justamente o que permite. Foto é memória, né? Então, eu tenho que ter, no momento que eu consigo ter esse registro, no momento que eu consigo garantir essa memória afetiva, isso vai ajudar muito. E às vezes, a foto bem feita consegue, inclusive, neutralizar memórias ruins. Então, na hora que você vê uma foto bem feita de um bebê bem, essa mulher vai esquecer tudo que passou de ruim, porque o que importa é aquele bebê bem. Olha que inspirador, né? Top. Você lembra de uma mamãe que você fez o parto também, que o bebê teve que ficar internado? Depois que você mandou as prévias pra mamãe, a mamãe reviveu aquele momento. Sim, sim. Foi a que foi nossa modelo, não foi? Isso, Sim. ela mesma. Sim. O bebê nasceu e foi direto. Tentaram ali Dá o neutralizar suporte. ele ali, né? Mas tava desconfortável, e tava com desconforto e tal, levaram ele pra NEL. E aí a gente acabou até dando um mini videozinho que eu consegui captar do momento, porque foi tudo muito rápido. Uhum. E ela até chorou, ela falou, nossa, obrigada, mandou um áudio chorando pra gente, porque o bebê ficou acho que uns Gratificante. 10 dias internado, né? Aí ela ainda agradeceu. É bem...
E eu vejo... Tem vezes que eu tô em casa, daqui a pouco chega o Denner, ele assim, escuta música. Aí ele assim, você tá olhando um vídeo do seu parto de novo? Pela Tô nem aí. milésima vez. Aí eu falei assim, dá licença que é o nascimento do meu filho. Pois eu vejo toda semana, eu vejo uma vez por semana, pelo menos eu tô lá olhando as fotos, o vídeo Providencia o próximo. Não, já tá quase, né, Então, Nath? providencia o próximo. Tem que arrumar a cabeça primeiro, né? A enxaqueca. Deixa arrumar a enxaqueca, aí a gente pensa no próximo filho. Mas é isso. Estamos finalizando mais um episódio. Agradecer a Agradecer. doutora Mari, muito Obrigada. obrigada pela sua presença. Por ter topado vir conversar com a gente. Muitas dúvidas. Falei pra Michelle, é questão de honra trazer a doutora Mariana aqui Sim. no podcast. Não, e agradecer, é bem isso, tô vendo que já deixaram aí o meu Insta. Lembrar que justamente, eu falo, é um Insta profissional, mas é meu perfil de ser. Eu acabo respondendo, mesmo paciente que não é minha. É um Instagram praticamente aberto, dá para mandar direct, eu consigo responder conforme é viável ou não. Eu tenho isso de acolher, mesmo quando a paciente não é minha, então várias vezes você brincou. Às vezes eu falo, eu tô de plantão em tal lugar, vem aqui que eu vejo melhor. Porque eu sou desse jeito, tipo, eu prefiro Sim. pegar todos os exames e saber o que tá acontecendo do que você dar palpite sem saber o que tá rolando. Então, assim, de mensagem que eu queria deixar, assim, faça um pré-natal de qualidade. Então, tá na dúvida, não sabe se tá tendo um segmento certinho, ou se tá tendo alguma falha. A Mi usou o termo, tipo, uma segunda opinião, olha como é importante. É isso, às vezes você precisa de uma segunda opinião, você precisa de alguém com olhos mais atentos pro seu segmento. Lembrar, pré-natal de alto risco não é um problema, ele só exige mais atenção, tá bom, galera? E pode parir de parto normal. É isso. Eu falo para nossos clientes, quer parto normal? Eu falei, eu acho lindo, eu amo fotografar parto normal. Eu falei, mas vá preparada psicologicamente. Eu falei, porque senão na sua primeira dorzinha você vai gritar pedindo cesárea. É isso, E a pessoa tem que acontece. saber o que quer. Realmente saber o que quer. E não só a paciente, o acompanhante também. Esse final de semana eu tava dando um curso lá na Casa de Saúde, e daí na casa, eu perguntei, tinha eu acho que 30 casais ou 40 casais. Eu fiz assim, quem aqui já viu a parceira com dor? Levantou. Daí eu fiz assim, dor de quê? Daí ele fez assim, com cólica. Eu fiz, querido, se prepara, entendeu? Porque é muito isso. Se o acompanhante não tá preparado também, ele Sim, começa... fica com medo. Fica com medo, acaba atrapalhando o processo. As mulheres foram feitas para parir, mas também para respeitar o próprio corpo. Então eu falo assim, eu, Mariana, sou vaginalista. Então eu sempre vou defender que a mulher consiga ter o seu parto normal. Mas ela também tem que respeitar o próprio corpo e respeitar os seus limites. Tá tudo bem se ela quer uma cesárea. Se para ela não quer passar pelo parto vaginal, ok. Desde que ela realmente saiba e entenda todos os prós e contras de cada procedimento. E já aconteceu muito, acredito com você também, porque já aconteceu eu estando junto com você, da mãe ter partos normais anteriores, a mãe tá evoluindo muito bem e os acompanhantes estarem pedindo cesárea. Sim. Já viu isso, Michelle? Os Já, acompanhantes estarem pedindo cesárea. Mas e a mãe porque tá ali bem. Exato, é cultural. E infelizmente é isso que eu tô falando. Por isso que é fundamental que a paciente saiba o que quer. Que a paciente entenda seu corpo, que a paciente entenda quais são os seus limites, até que ponto ela está disposta a ir ou não e o que ela quer fazer daquele momento. Durante o trabalho de parto, ela não vai conseguir raciocinar nada. Então, ela tem que estar muito bem preparada. E é por isso que é o pré-natal. Se durante o pré-natal você tira dúvida, durante o pré-natal você se prepara, durante o pré-natal você vê vídeo, você escuta. Então, é o pré-natal que te potencializa para passar pelo processo. E você tem que ter um acompanhante que pelo menos não te atrapalhe. Sim, Ele pode ficar ali sem te ajudar em nada, mas se ele não te atrapalhar, ele já tá muito bem. já tá ótimo. É isso, gente. É isso aí. Muito obrigada, Mari, por ter vindo. Acho que conseguimos tirar todas as dúvidas que mandaram pra gente, zeramos aqui, né? E é isso, pessoal. Nossa agenda, você tá com a nossa agenda aí? Pra colocar pra gente? Próximo episódio, se eu não me engano, é com a doula Carol Melo. Que vai ao ar sem ser esta quinta na próxima. Não? Não tá? Não tem problema. Siga a gente no Instagram, porque lá tá fixada a nossa agenda. Se inscreva no canal também, pessoal, para não Exato. perder as atualizações. As E agradecer os nossos patrocinadores, né? A Concor, que faz essas personalizados maravilhosos. Linda. E a Nome. linda da Gabi, com a Casa Nossa, com todos os artigos e itens decorativo para sua casa. É isso, pessoal. Obrigada. Até o próximo episódio. E em algum lugar aqui da tela vai ter um botãozinho para você se inscrever no canal. Então se inscreva, ativa o sininho
e siga a gente no Instagram. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E...